Amém. Vamos tomar os nossos lugares. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a todos, a todas. Todos nós que saímos de casa hoje para estarmos juntos. Este é o dia que o Senhor preparou para nós. E esta é a celebração que o Senhor preparou para nós. Esta é a reunião que o Senhor preparou para nós com estas pessoas, não com outras, com este louvor, com estas canções, com a porção das Escrituras que nós vamos partilhar hoje, e nós vamos começar a falar sobre Apocalipse hoje. Quem é que gosta do livro do Apocalipse? E quem é que tem um pouco de receio do livro do Apocalipse? Só sim, aqui há alguém. Há algumas pessoas, elas não levantam a mão, mas elas estão aqui, algumas. Tentei falar sobre o Apocalipse com o irmão, com a irmã, e ela começou a dizer umas coisas estranhas. E, pastor, ai meu Deus. Mas é sobre isso que nós vamos estar a falar. Eu quero aproveitar também para relembrar que as nossas aulas do Logos já começaram. Está bem? Nós já tivemos uma primeira aula e foi muito bom. Eu estive aqui presencialmente, juntamente com outros irmãos. Nós tivemos também muitas pessoas online, cerca de 100 pessoas online a acompanhar também. E eu quero incentivar todos os irmãos que ainda a juntarem-se ao Logos, ainda é possível, certo? Está aqui o nosso obreiro Pedro Ribeiro, ele está aqui, está bem? E se houver algum irmão que queira se juntar, que queira se inscrever, que ainda vai a tempo, está bem? Ele não vai olhar de lado, está bem? Ele não vai lançar em rosto porque as pessoas estão a se inscrever tarde demais, não é isso? Não é? Ele vai receber com misericórdia, não é Pedro? Ele vai. Então, por favor, aproveitem este momento, este tempo de ensino. Nós vamos estar durante este mês e algumas semanas em maio também a falar sobre o livro do Apocalipse com o pastor Carlos Cardoso. É todas as terças-feiras, é 1 hora de aula, é presencial e nós incentivamos os irmãos que possam estarmos presentes porque é bom, é diferente, mas quem não pode estar presente pode acompanhar as aulas online também. Pode estar na sua casa ou onde estiver e acompanhar as aulas do Logos. Então, na próxima terça nós vamos ter a segunda aula do Apocalipse. Então, no final da série, já ninguém pode ter medo do Apocalipse. Tá bem? Todos nós temos que saber explicar o livro, temos que saber explicar as diferentes posições, os preteristas, os futuristas, os historicistas e todas as outras, porque a ideia é que nós possamos crescer, conhecer e, conhecendo, estarmos preparados para cumprirmos a vontade de Deus. O livro do Apocalipse também faz parte da revelação de Deus para nós como igreja. Eu queria falar de outra coisa também antes de começar, rapidamente, só para baralhar aqui a equipa da projeção. Tá bem? Nós vamos ter batismos no próximo mês. Amém? Então, em maio... Amém. Amém. Em maio, no dia 10 de maio, sensivelmente daqui a um mês, nós vamos ter uma celebração de batismos. Vai ser uma única celebração. Nós vamos juntar as igrejas, as comunidades que se reúnem de manhã e à tarde. Nós somos uma única igreja, mas vamos nos juntar. Vamos fazer uma única celebração à tarde, está bem? Que será a celebração de batismos. Então, todos aqueles irmãos e irmãs que têm este desejo, que o Senhor já tem falado e que querem avançar por este passo de se batizarem, de descerem às águas, por favor, falem connosco. Eu vou pedir aqui aos diáconos, o Cleberson e a Grace, para ficarem de pé. Eles estão aqui. Não precisam ficar os dois de pé, pronto, coitados. O neto, é isso, é servir a igreja, servir os netos, servir a família, isso é muita coisa. Mas eles estão aqui, está bem? E podem falar com os nossos diáconos, podem falar também comigo, com qualquer líder, mas eles estão preparados para receber as manifestações de interesse de todas as pessoas que querem descer às águas, porque nós precisamos de caminhar convosco, queremos caminhar convosco, queremos fazer preparação para batismos convosco também. Então, por favor, este é o momento, dia 10, nós vamos passar a anunciar isto a partir de hoje e preparem-se para que a nossa celebração seja só de tarde, no dia 10, ok? E agora, mais uma coisa sobre os GCs, ok? Quem é que já faz parte de algum GC? Ainda há muitas pessoas que podem levantar a mão, e nós queremos que assim seja. Nós queremos passar a ser uma igreja não com grupos de crescimento, mas de grupos de crescimento. A comunhão que nós temos aqui é muito importante ao domingo, mas não é suficiente.
É preciso mais do que isso. E os grupos de crescimento são uma forma, uma ferramenta de nós podermos caminhar mais juntos com alguns irmãos, de os conhecermos melhor. Então eu quero incentivar a igreja a fazê-lo e quero incentivar também de uma forma específica alguns irmãos que têm casas espetaculares, que estão à espera de serem exploradas por outros irmãos da igreja. Nós vamos entrar na tua casa e vamos comer a tua comida e vamos beber dos teus copos e não vamos limpar nada no final. Essa parte não é verdade. Então, nós queremos saber quem são as pessoas que têm esse interesse. Se tu tens interesse, eu estaria disponível para receber um grupo de crescimento na minha casa, mesmo que não seja eu a liderar. Nós queremos saber, nós precisamos saber. Então, nós temos essa necessidade, temos sentido essa necessidade em algumas zonas específicas, mas todos que tenham esta vontade, por favor, venham falar connosco. O Bernardo Degues, ele está aqui, ele está invisível aqui nesta direção, mas ele vai aparecer aqui junto da nossa querida Ilana. E ele vai estar disponível também para receber estes contactos. Se tu não conheces o Bernardo Degues, vem falar comigo também. Nós queremos ter mais grupos de crescimento e eles têm que funcionar nas casas das pessoas. Nós estamos à procura em lugares específicos, aqui nesta zona também Martins, linha de Sintra, mas também em Odivelas, Loures, nesta zona mais fora ali de... Fora não fiquem ofendidos os irmãos que vivem nestas zonas, está bem? Fora em relação a mim Martins. Mas nestas zonas de Odivelas, de Loures, nessa área da cidade, nós precisamos de mais casas lá também, pessoas disponíveis para receber. E pessoas que querem liderar GCs também. Talvez tu tenhas esse desejo, mas tu não sabes como ou não te sentes preparado para liderar um GC. Muito bem, então nós queremos também falar contigo, nós queremos saber quem são estas pessoas e nós queremos começar uma caminhada, preparar uma caminhada para prepararmos mais líderes de grupos de crescimento. Mas se nós queremos ter mais líderes, temos que os preparar. Então, e para os preparar, temos que saber quem eles são. Então, se tu estás a ouvir e dizer, pastor, sou eu, eis-me aqui. Sou eu vou ser o melhor líder do grupo de crescimento desta igreja, ok? Amém? Amém é isso, mas vamos preparar um caminho, vamos fazer uma caminhada e vamos perceber se é mesmo assim. Então nós queremos saber quem são os irmãos que têm este desejo de receber GCs em casa, de liderar GCs. Amém? Vão falar comigo, vão falar com o Bernardo Degues Invisível, que está aqui também. Pode ser? Amém? Todos entenderam? Amém. Obrigado também à equipa da projeção por me acompanhar também nos improvisos. Então eu quero ler convosco algo que está em Apocalipse, também chamado Revelação, no capítulo 2, o versículo 1. Então nós vamos estar nas próximas semanas a falar sobre as 7 cartas que estão escritas no início do livro de Apocalipse para 7 igrejas diferentes. E hoje nós vamos começar pela primeira igreja. E hoje eu quero falar convosco sobre o primeiro amor. Primeiro amor, digam comigo, primeiro amor. Eu agora estou a moda agora é esta, eu digo o nome e digo para as pessoas repetirem comigo. Eu também preciso de evoluir, está bem? Não pode ser sempre da mesma maneira. Agora é esta maneira, daqui a um mês muda. Digam comigo outra vez, primeiro amor. Então vamos ler a carta inteira. São 7 versículos. Acompanhem-me, irmãos. E diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda a espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então esta é a nossa carta, a carta que foi enviada à igreja de Éfeso. E esta igreja de Éfeso era uma igreja muito interessante.
Há várias menções sobre Éfeso. Há todo um livro, um outro livro, aos Efésios, que foi escrito para esta igreja. Em Atos nós também vemos, no capítulo 19, no capítulo 20, várias referências em que o apóstolo Paulo, no tempo em que ele esteve em Éfeso, porque foi ele que plantou a igreja, várias referências ao andar da igreja, que era uma igreja relevante, era uma igreja que tinha vários anciãos, numa cidade grande. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, uma cidade muito relevante economicamente, que tinha muitas pessoas para a altura, fazia parte do Império Romano, era uma cidade viva, uma cidade dinâmica, e a igreja de Éfeso, ela é plantada neste contexto. E há algumas coisas que são importantes nós percebermos em termos de contexto, para nós entendermos também algumas coisas que foram escritas na carta, em que esta igreja, ela estava numa cidade em que havia muitos outros fenómenos religiosos. Havia outras igrejas de outros deuses. E uma coisa que era comum nestas igrejas é que elas todas tinham muitas candeias, muitas velas, muita iluminação. Isso era uma forma quase até de mostrar e de ostentar o ímpeto da igreja, de mostrar a beleza da igreja. Havia procissões na rua com candelabros, com candeias, com velas. Então todas estas figuras que estão a ser usadas nesta carta, para quem está em Éfeso nesta altura e recebe esta carta, a pessoa percebe o que é que está a tentar dizer. Percebe que não está a falar de candelabros à toa, porque havia muitas religiões que usavam a luz das velas e usavam estes objetos como símbolos do seu exercício religioso. Era uma cidade que tinha esta característica, e quando o Senhor ele começa a apresentar-se, Deus, a apresentar-se como aquele que anda no meio dos candelabros, aquele que anda no meio das candeias, aquele que anda no meio das luzes, ele está a marcar uma posição. Ele está a dizer, eu sou o Deus que anda verdadeiramente no meio destas coisas. Eu sou o Deus que realmente existe. Eu sou aquele que tem os castiçais na mão. Eu sou aquele que tem a autoridade espiritual. Eu ando no meio dos 7 candeeiros. E esta igreja, ela convivia com outros fenómenos religiosos que também eram muito fortes. Havia uma deusa que era muito adorada nesta cidade, chamada Artemis. E havia vários templos a esta deusa, templos relevantes, templos grandes, pessoas fervorosas que se entregavam verdadeiramente, realmente. Então era uma cidade em que havia várias dinâmicas religiosas, um pouco como a nossa cidade hoje. Nós saímos na cidade e nós temos muitas confissões religiosas diferentes, cristãos, não cristãos, mesmo dentro dos cristãos, muitas subconfissões também. Nós vivemos num país onde há liberdade religiosa. E isso faz com que qualquer pessoa que queira professar uma religião dentro dos limites da lei, essa pessoa pode fazê-lo, não precisa de explicar a ninguém, não precisa de pedir autorização a ninguém. A nossa cidade é assim, o nosso país é assim, o nosso contexto é assim. Mas vejam o que é dito sobre esta igreja, que se eles não se arrependerem, o Senhor ele vai remover o candeeiro do seu lugar. Então eles percebem este sinal, este aviso que Deus está a dizer através da carta, a dizer que vocês precisam mudar. Se vocês não mudarem, o que eu vou fazer é retirar o candeeiro. Todas as outras vão permanecer, mas eu vou retirar o candeeiro, vou retirar o candelabro do vosso lugar. E vejam a maior tragédia que pode acontecer a uma igreja: ela servir ao Deus vivo, ela buscar um Deus verdadeiro, mas ela esfriar e ela ficar para trás e ser ultrapassada por igrejas que servem a deuses falsos. Ela ficar para trás é a igreja que serve o Deus verdadeiro, mas ela é ultrapassada por quem serve a Deus falsos. Isso é a pior tragédia que pode acontecer a uma igreja. E este é o aviso que está a ser feito aqui também. De certa maneira, este aviso está a ser feito aqui. Mas vejam, o problema que está a ser apontado à igreja de Éfeso é muito interessante, porque não tem a ver com falta de trabalho. Não é um problema de falta de trabalho, de falta de empenho. As pessoas não eram preguiçosas na igreja de Éfeso. Nós lemos, e lemos que até há um elogio. Eu vejo o vosso trabalho. Eu vejo o vosso trabalho árduo. Não é apenas trabalho, é um trabalho árduo. A perseverança. Isto é o versículo 2. O Senhor diz, eu conheço as tuas obras.
E o Senhor, Ele conhece as nossas obras. Ele olha para nós e aquilo que nós fazemos por Ele, em seu nome, aquilo que nós fazemos na igreja, e Ele conhece, Ele vê. Ele sabe, talvez às vezes nós não somos capazes de reconhecer e saber honrar bem quem serve na nossa igreja. Honrar bem os nossos cooperadores, mas o Senhor vê. O Senhor vê todas as coisas. E Ele está a dizer à igreja de Éfeso: eu conheço o vosso trabalho árduo, eu conheço a vossa perseverança, eu sei o que vocês têm feito. E isso é bom, isso não é o problema. O problema não era a falta de compromisso. A igreja de Éfeso era uma igreja comprometida. Era uma igreja comprometida com a moral, com a ética, porque era uma igreja que não tolerava o mal, que não negociava o mal, que não aceitava aquilo que nós lemos de pessoas más, que não negociava o Evangelho, não negociava a palavra. Porque isto está a ser dito, nós lemos isto, nós percebemos isto. É uma igreja que rejeitava os falsos mestres, os falsos profetas, muito bem. Era uma igreja que tinha um compromisso com as Escrituras, tinha um compromisso teológico. Tinha um compromisso verdadeiro, não era apenas algo que se dizia, mas era algo que era aplicado. E quanto nós gostamos da nossa teologia, ela é fundamental. Nós precisamos ter compromisso teológico nas nossas igrejas. Não pode estar tudo certo, não pode ser tudo relativo, não pode ser tudo, cada um tem a sua opinião. Isso não funciona assim. Isso pode funcionar assim a nível de consciência individual. Mas como igreja nós precisamos ter algum compromisso teológico com os assuntos que a palavra diz. Amém? A igreja de Éfeso tinha isso. Tinha compromisso teológico. Não tinha um problema de falta de compromisso nesta área. E tinha também compromisso pessoal. Porque nós lemos no versículo 3: tens perseverado e suportado sofrimentos de toda a espécie por causa do meu nome e não te deixaste desfalecer. Deixem-me só dizer isto. É preciso compromisso pessoal na igreja. A igreja é um sítio fantástico. É um sítio incrível. Mas é um sítio em que é preciso compromisso pessoal. É um sítio em que nós temos que pagar sempre algum preço. Nós recebemos também. Recebemos muito. Às vezes recebemos mais do que damos, mas nós temos que pagar o nosso preço também. Então vai sempre haver um desconforto, a ideia de, mas eu estou a dar isto. A ideia de pertencer a uma comunidade envolve nós termos o nosso compromisso e pagarmos a parte do nosso compromisso. E eu não estou a falar necessariamente de alguma coisa específica, não estou a falar de servir numa equipa da igreja, não estou a falar necessariamente disso, ainda que isto também esteja incluído no que eu estou a dizer. Eu estou a falar de nós nos servirmos em primeiro lugar uns aos outros. De nós nos darmos uns aos outros. Isso tem um preço. Isso tem o preço do tempo, do custo da oportunidade. Isso tem o preço de nós muitas vezes nós não queremos fazer certas coisas. Nós não, no nosso íntimo, na nossa carne, nós queríamos era sentar a ver Netflix. Era não pensar em nada. Era não nos sentarmos para ouvir alguém. Era não nos sentarmos para orar por alguém. Era não darmos atenção. Não, eu só quero estar na minha. Eu só quero vir à igreja, ouvir e ir-me embora. Muito bem, isso pode ser uma fase, mas tem que ser só uma fase. A nossa oração é que essa fase ela passe no tempo certo, no tempo correto. E há sempre lugar para esta fase. A igreja tem muitas salas e há uma sala que é a fase de recolhimento. Eu estou em recolhimento. Eu estou na minha. Eu vou ficar aqui sentado, calado, não vou dar-me a ninguém. Há uma sala para isso na igreja, amém? E nós precisamos de proteger essa sala. Mas nós não podemos viver todos lá. E não podemos achar que é uma sala, aquela é uma sala de arrendamento. Está bem? Nós vamos cancelar o contrato. Passado algum tempo, tu tens que sair da sala e ir para outras salas na igreja. Amém? Mas é preciso compromisso pessoal. E a igreja de Éfeso, ela tinha isto. Eram pessoas que suportaram toda a espécie de sofrimentos. E se nós queremos pertencer à igreja de Deus, nós temos que estar disponíveis para suportar toda a espécie de sofrimentos. Não, a igreja não é só sofrimento, mas também é sofrimento. Isso faz parte da nossa realidade, isso faz parte da nossa caminhada. E nós precisamos de estar disponíveis para isso. Nós precisamos de ensinar as nossas crianças, dizer assim, a igreja faz parte de nós sofrermos também, por amor a Deus. E sofrermos também para sermos igreja, faz parte. Por isso, quando o teu amigo te tira o brinquedo, ou tira o teu brinquedo, o filho dos outros irmãos, os meus filhos não fazem isso. Não aparecem na minha casa com coisas que eles tiraram não sei de onde.
Isso faz parte dos sofrimentos de um cristão. Isso não quer dizer que nós não devemos andar juntos. Isso não quer dizer que nós não devemos andar unidos. Então, se o problema da igreja de Éfeso não era falta de trabalho, não era falta de compromisso, não era falta de nada destas coisas. E notem, se vocês compararem, se nós compararmos o livro do Apocalipse, esta carta do Apocalipse, com aquilo que é dito em Efésios, há tanta coisa interessante. E nós já falamos sobre isto. A questão da doutrinária, a questão teológica, esta igreja que reprovava falsos apóstolos, falsos profetas. Isto é falado em Efésios, no capítulo 4, Paulo adverte contra doutrinas de falsos profetas, contra falsos mestres. Esta igreja aplicava isso. Paulo, ele fala que a igreja ela é um edifício que é edificado como templo de Deus. Isto é Efésios no capítulo 2. E isto bate certo com a ideia dos candeeiros, com a ideia dos candelabros que nós estamos a falar. Esta igreja era uma igreja forte, era uma igreja viva, era uma igreja dinâmica, era uma igreja que tinha um templo espiritual sólido. Não era uma igreja como as nossas. Não havia um grande auditório com uma grande reunião. Era mais um conjunto de várias igrejas domésticas, um conjunto de GCs. Era assim a igreja de Éfeso. Mas eram muitas pessoas. Estima-se que fossem até cerca de 1000 pessoas. Que poderia chegar a estes números. Isso era um número muito grande para uma igreja naquele tempo. Então, se tudo isto estava a correr bem, se havia tudo isto, qual era o problema? O problema era a falta de amor. Não era falta de trabalho. Não era falta de compromisso, era falta de amor. Isso quer dizer que nós podemos fazer tudo bem. Nós podemos fazer tudo certo. CCLX, isto quer dizer que nós podemos fazer tudo bem. Ser a igreja mais agradável. Ter as melhores coisas. Ter tudo pelo melhor. Ter os melhores cooperadores. Tudo imaculado. E faltar-nos alguma coisa. Se isto é uma realidade para a igreja de Éfeso, isso é uma realidade possível para qualquer igreja no mundo. Isto é um aviso e um alerta para nós. Em que nós precisamos, em todas as coisas, sobre todas as coisas, de não deixar faltar o amor. O resto pode faltar, mas o amor não pode faltar. E eu não estou a dizer com isto que nós temos que escolher entre uma coisa e outra, porque não é isso que Deus está a dizer também aos Efésios. Ele não está a dizer, vocês precisam de abandonar aquilo que vocês estão a fazer bem, precisam de abandonar as vossas obras e voltar ao primeiro amor. Não é isso que Ele está a dizer. Ele está a dizer, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Nós não precisamos de descaracterizar a igreja, de deixar de fazer a igreja como nós sonhamos, como nós gostamos, com os padrões que nós queremos, com a cultura que nós queremos, com a cultura CCLX. Alguns irmãos gostam da ideia, e eu também sou um desses, da ideia de que existe uma cultura CCLX. Muito bem, esta cultura tem que ter amor lá como ingrediente principal. Se não tem amor como ingrediente principal, nós vamos acertar em tudo, menos naquilo que Deus está à procura. E que tragédia é que é um dia Deus vir ter a CCLX e olhar para nós e dar uma série de elogios para no fim dizer, falta amor aqui. Falta o primeiro amor. Falta o amor que eu estou à procura. O amor, e aqui este amor é o amor ágape. O amor de Deus. A palavra fala em Coríntios 13, no versículo 1, Paulo ele fala sobre isto. Ele fala sobre o amor ágape. E ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, toda a ciência, dominasse tudo isto, toda a técnica, ainda que dominasse todas estas coisas, se eu não tivesse amor, se eu não tiver amor, nada serei. Não vale de nada. Não tem valor para Deus. Talvez tenha valor para nós, entre nós. Talvez tenha valor para quem se compara conosco. Talvez tenha valor para quem almeja ter algumas coisas que nós temos. Para estas pessoas pode ter valor. Nestes contextos pode ter valor, sim. Mas para Deus não tem. Para o Deus que nós servimos, o Deus desta igreja, não tem valor. Mesmo que, Paulo, ele diz, mesmo que eu desse toda a minha fortuna aos necessitados, mesmo que eu oferecesse tudo o que eu tenho, a maior prova de abnegação, se isso for feito sem amor, isto não traz nenhum benefício real.
Então nós precisamos de olhar para a carta de Éfeso e ver nela o aviso em que nós não podemos nos doar, nos gastar, fazer acontecer coisas, dar tudo por todos, procurar a técnica, procurar o melhor servir, procurar que as coisas aconteçam da forma mais excelente e não ter amor no meio destas coisas e não trazer o amor como a primeira prioridade nos nossos objetivos, naquilo que nós procuramos fazer e ser como igreja. E não é um amor qualquer. Não é um amor que, segundo o conceito de cada um. Sabem os conceitos, e eu já falei sobre isto, creio que foi a semana passada ou há 2 semanas, há um problemazinho de conceptualização entre nós evangélicos. Nós gostamos de usar as palavras e depois deixar elas sem significado e depois cada um preenche o significado. Amor não é tudo o que cada um acha. Amor não é, por exemplo, sentir que estou a amar. Na palavra não é. Amor não é borboletas na barriga. Amor não é uma canção de amor. E nem estou a falar das canções de amor seculares, estou a falar as canções de amor que nós cantamos dentro da igreja. Isso não é amor. Isso é uma declaração de amor. Amor é aquilo que nós vamos fazer. Amor é aquilo que nos vai mover. Amor é decisão em ação. É decisão materializar-se. Nós sabemos que Jesus nos ama porque Ele morreu por nós. Ele fez uma coisa por nós. Ele nos disse assim: eu te amo muito, 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 muito. Mas Ele ama mesmo muito. Muito mesmo. Muito mesmo. Desliga tu. Não, desliga tu. Não é isso. Isso é bonito. Isso é agradável. Nós sabemos que o Senhor nos ama e a Bíblia diz que Ele prova o seu amor para conosco porque Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então nós demonstramos o nosso amor em ações, não em declarações apenas. As declarações, elas precisam ganhar vida. Elas precisam de ganhar matéria, de encarnar em alguma coisa. E o que a Bíblia diz sobre o amor é que o amor é algo que tem que ser cumprido, tem que ser obedecido. Então não é apenas um sentimento, porque nós não conseguimos obedecer apenas a um sentimento. Nós obedecemos a um mandamento. Nós obedecemos a alguma coisa que nos é dita para fazer. E o que nos é dito para fazer? Nos é dito, e a certa altura Jesus resume de forma brilhante os 10 mandamentos em 2 mandamentos. E ele fala que existem 2 mandamentos e se nós cumprirmos estes 2 mandamentos, tudo o resto nós vamos cumprir. E o que ele diz é, o primeiro mandamento, amar ao Senhor teu Deus, com tudo, todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua força. Segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. E se nós tivermos estes 2 princípios presentes em nós vamos conseguir descobrir o que é o amor. Nós vamos conseguir chegar lá. Se eu pensar, eu preciso dar o meu melhor ao Senhor, mas eu preciso também de dar o meu melhor aos outros como se estivesse a fazer para mim. Isso é o caminho para o amor. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, nós não vamos ler aqui, mas há toda uma definição do que é o amor. E do que é que o amor é capaz de fazer. E é sobre isto, é sobre este amor que nós estamos a falar aqui. Não é sobre outra versão de amor, não é sobre a minha versão de amor. É este o amor que o Senhor quer ver na igreja de Éfeso. É esse o amor que o Senhor quer ver na igreja CCLX hoje também. É esse o amor que o Senhor quer ver e procura na sua igreja em geral. E alguns de nós precisamos de ouvir isto hoje, porque nós podemos estar a sofrer a mesma coisa que a igreja de Éfeso sofreu também. Nós abandonamos o primeiro amor. Não é que nós não temos amor, é só que é outra versão. E é por outras coisas. Nós temos amor pela nossa palavra. Eu disse que viria, então eu venho. Nós temos amor pelo nosso caráter e a nossa reputação. Eu sou uma pessoa que cumpro a minha palavra, então eu apareço. Eu não vou dizer que sou da igreja e depois desaparecer. E há algumas pessoas, o que os liga à igreja é isso. Não é necessariamente o amor à igreja, é o amor à sua palavra. À sua própria palavra. Alguns de nós, o que nós amamos é a nossa reputação. É o que as pessoas vão dizer sobre nós. É o que as pessoas vão dizer
pela maneira como nós estamos na igreja, a maneira como nós servimos, a maneira como nós nos apresentamos. Então nós precisamos de sustentar essa reputação. E por isso nos move. Isso é amor a nós próprios. Alguns de nós amamos os cargos e os títulos e as oportunidades e queremos ser líderes. E não é nenhum pecado ser líder. Nós temos muitos líderes aqui na igreja. Aliás, nós temos poucos líderes aqui na igreja. Precisamos de mais líderes. Não é nenhum pecado nós sermos líderes. Precisamos de mais. Mas o Senhor não nos chama para sermos líderes. O Senhor nos chama para sermos discípulos. Discípulos que lideram, mas discípulos em primeiro lugar. E alguns de nós amamos os cargos e amamos podemos direcionar e podemos ter poder e podermos fazer isso. E alguns de nós fomos chamados para isso. E por isso é que nós amamos isso. Isso não tem que ser necessariamente pecado. Só que não é este o amor que o Senhor está à procura e que sente falta em Éfeso. E nós percebemos que abandonamos o primeiro amor porque ele traz sempre sinais. Há um esfriar que ele se apresenta mais tarde ou mais cedo. Nós estamos aqui num círculo, nesta igreja, e toda a gente que entra aqui acha isto brilhante, está bem? Pelo menos as pessoas que falam comigo. Quem não gosta nunca falou comigo. Isto é incrível, vocês, isto é a coisa mais incrível. Como é que ninguém pensou nisto? E nós olhamos uns para os outros. Uma das características desta disposição é que nós temos sempre alguém à nossa frente. E alguns de nós nunca nos dignamos a atravessar o círculo e saber quem é a pessoa que está do outro lado. Nós não nos dignamos até a atravessar o círculo, nem é transversal, é atravessar só para o outro lado do círculo. Nós vemos as pessoas, nós até reconhecemos a face. Esta pessoa é da igreja. Eu costumo ver esta pessoa lá na igreja. Se encontrarmos a pessoa na rua, nós damos um abraço, um cumprimento, porque sabemos quem ela é. Mas nós não sabemos mais nada sobre quem ela é. Isso é um sinal de falta de amor. Porque eu sei os nomes das pessoas que eu amo. Eu amo pessoas que nem me conhecem. E eu sei quem elas são. E onde é que elas estão, onde é que elas vivem, o que é que elas fazem. E consigo falar sobre pessoas que nunca vão falar comigo, porque eu as amo. Eu não esqueço o nome. Ou alguns são mais esquecidos e não conseguem reter nomes, mas sabem quem são as pessoas. E ficam, não sei quem, eu sei tudo sobre ele, menos o nome. Não é isso. Alguns de nós não sabemos o nome das pessoas porque nós não as amamos o suficiente. Elas não nos interessam assim tanto. Não nos interessam. E por isso é que nós não vamos ter com elas. Alguns de nós queremos que a igreja seja uma igreja amorosa, mas sem nós. A igreja tem que ter amor. Amém. E então a liderança da igreja vai tratar disso. Coisa por aí. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. A igreja não é uma liderança. A igreja, não há nenhum computador ali na sala. Há uma sala ali chamada Mosaico, que é uma sala de trabalhos. Podem entrar para ver, está muito bonita. Tem lá umas coisas, uns computadores. A igreja não está lá dentro. A igreja não vive num servidor mágico. A igreja somos nós. Somos nós, eu e tu que estamos aqui. Nós é que temos que fazer isto acontecer. Nós é que temos que decidir, eu na minha parte, tu na tua, se nós vamos querer ser uma igreja assim amorosa. Não é os outros. Não é um plano, não é um parágrafo a dizer a visão da igreja. Nossa visão é sermos uma igreja amorosa. Não é isso que vai trazer amor à igreja. Precisamos falar sobre isso. É útil, mas não é isso que vai trazer amor à igreja. O que traz amor à igreja e o que faz com que o amor permaneça e sobreviva é o conjunto das nossas decisões de amarmos. É isso que vai fazer com que o amor ele permaneça e sobreviva. Sinais de falta de amor. E deixem-me falar também, fazer aqui um desvio, porque isto é uma carta para uma igreja, para um conjunto de crentes. E é sobre isso que nós estamos a falar. Mas nós podemos e precisamos de aplicar isto também em outras áreas da nossa vida. Em que alguns de nós abandonamos o primeiro amor nos nossos relacionamentos, na nossa família. Nós deixamos o amor morrer e desaparecer. Já não é um lugar de amor. Nós abandonamos o primeiro amor no nosso casamento. Nós já estivemos num lugar em que percebíamos que havia amor, mas estamos a deixar de nutrir o amor. E começamos a decidir abandonar o primeiro amor. Nós abandonamos o amor por nós próprios.
por nós mesmos. Já não olhamos para nós da mesma maneira. Já não falamos de nós da mesma maneira. Algumas pessoas nem conseguem olhar-se a si próprias no espelho, não conseguem. Porque abandonaram o primeiro amor sobre si mesmas. E se é possível restaurar o primeiro amor para a igreja, é possível restaurar o primeiro amor para o indivíduo também. Há uma possibilidade que está aberta hoje para nós restaurarmos o primeiro amor, em primeiro lugar, sobre nós, quem eu sou. Eu preciso de olhar-me a mim nos olhos e dizer, eu sei que o Senhor me ama. E se o Senhor me ama, eu posso me amar também. Eu sei que eu sou especial para Deus. Eu não sou insubstituível. Sou só uma pessoa, como outras pessoas. Eu não sou mais do que ninguém. Mas o Senhor olha para mim. Ele me formou, Ele me criou. Isso tem algum valor. Isso significa alguma coisa. E nós precisamos de olhar para nós e dizer isso. Nós precisamos de olhar para as pessoas que estão à nossa volta, à nossa família, e dizer isso também. Dizer, esta é a minha família. Precisamos de olhar para a nossa igreja, as pessoas que estão na nossa igreja, e decidir amar esta igreja, não outra. É esta, com esta gente que está aqui. Não são outras pessoas, são estas. Que o Senhor nos tire daqui, se Ele nos quiser, noutro sítio. Mas se Ele nos quiser aqui, que Ele nos dê uma vontade de nós nos amarmos uns aos outros. É a nós, entre nós. Há outras igrejas e que elas também tenham o mesmo sentimento entre eles também. Mas nós precisamos disto. Mas vejam a solução que o Senhor dá. Ele diz, eu tenho contra ti o facto de que abandonaste o teu primeiro amor. E o que ele vai dizer está no versículo seguinte. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então a solução para um problema de falta de amor, a solução para uma igreja que abandona o primeiro amor, e deixa-me dizer também a solução para alguém que abandona o primeiro amor sobre si mesmo, o auto-amor, o amor sobre a sua família, nos seus relacionamentos, o amor pela sua vida. A solução não é um novo amor. Não é o que o Senhor diz. O que o Senhor diz não é uma coisa nova. O que o Senhor diz é, recorda-te da queda. Recorda-te de onde caíste. Onde as coisas começaram a correr mal. E sabem, nós precisamos recordar a queda. E pode haver muitas razões para a falta de amor. Às vezes a falta de amor tem a ver com feridas. Porque amar expõe-nos. Nós amamos e nada nos garante que vamos receber amor de volta. Às vezes o que recebemos é o contrário. Expomos o nosso coração e recebemos um golpe no coração. Às vezes nós caímos por causa do cansaço. Porque amar cansa. E damos, e damos, e damos, e nos doamos, e oferecemos, e chega uma altura que às vezes por nossa fraca capacidade de gerir o nosso esforço, nós nos cansamos e precisamos baixar um pouco os braços. E alguns de nós precisamos de reconhecer que nós estamos cansados. Alguns de nós recordamos a queda e a queda significa experiência. Deixem-me falar um pouco sobre isso. Nós já vimos muita coisa. Já vivemos muita coisa. Esta é para aí a 40ª igreja que nós estamos. Este é o 40º pastor. Esta é a 40ª situação. Então eu já sei o que é que vai acontecer. É como alguém que vai para uma experiência e que já sabe, eu sei o que é que tu vais dizer. Vai ver um filme e já sabe o filme todo. Já sabe o que é que vai acontecer. É viver assim. Algumas pessoas, a experiência que têm com a igreja é esta. Porque por alguma razão no nosso coração nós nos entregamos a um cinismo de vermos os ciclos que acontecem dentro das nossas igrejas e nos entregamos a isso e pensamos, eu sei o que é que isto vai dar. Se acontecer alguma coisa de errada, eu sabia que isso ia correr assim, eu sabia que isto ia ser assim. Eu sei que vocês vão me magoar mais tarde ou mais cedo. Eu já estou preparado para isso. Por isso é que eu venho à igreja, venho por Deus, não é pelos homens. E algumas pessoas dizem isto, que o que elas querem dizer, algumas dizem isto, o que elas querem dizer é, eu construí um muro para me defender, que é, eu tornei todas as pessoas irrelevantes ou relevantes até aqui, para eu não me magoar mais,
porque eu já tive muitas experiências e que se deu cabo de mim, então eu preciso sobreviver, e eu vou sobreviver assim. Eu venho para Deus, eu não venho para os outros. É o que as pessoas estão a querer dizer quando dizem isso. Algumas, alegadamente. Então a experiência, ela mata o nosso amor às vezes, se nós não tivermos cuidado. Eu não sou o melhor pastor do mundo, também não sou o pior. Não sou. Não sou o pastor mais experiente, nem o pregador mais experiente que já passou por esta terra. Também não sou o menos experiente. Sou um pastor normal, pregador normal. Eu estava a tentar pensar sobre a quantidade de pessoas que já passaram por esta igreja. A quantidade de pessoas para quem eu ministrei, ou que ministraram à minha vida, que pregaram para mim, que cantaram uma canção para mim, ou a quem eu preguei, a quem eu cantei uma canção. E eu não consegui chegar a uma conclusão de quantas pessoas serão, de quantas pessoas passam pela nossa vida, quantos amigos, quantos irmãos, quantos planos, expectativas. E sabem, as experiências, elas podem nos matar e nos roubar tudo. Porque são muitas. E nós pensamos às vezes, quando é que isto acaba? Quando é que as pessoas que passam pela minha vida, elas vão ficar na minha vida? Todas. Quando é que todas as pessoas que eu amar, elas vão corresponder também da maneira que eu espero? E as experiências, elas podem ter esta capacidade de sugar a nossa alegria de viver e de ser igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja forte, uma igreja que permaneceu durante muitos anos, uma igreja que permaneceu durante décadas. Não era uma igreja, não era um fenómeno apenas, não era uma coisa viral que depois desaparece, não. Foi uma igreja que permaneceu, que Paulo plantou, que outros, Timóteo, outros, cresce também que outros apóstolos também passaram pela igreja, cresce que o próprio João, que escreveu o livro do Apocalipse, que passou pela igreja de Éfeso também, uma igreja com muita história, com muitas experiências, muita gente. E às vezes nós olhamos para a história da nossa igreja, da CCLX, e podemos ver muita coisa na história, podemos ver tantas coisas boas, coisas muito boas, coisas não tão boas. E o que o Senhor nos chama para nós vivermos hoje, e para olharmos hoje, e para percebermos hoje, é se o que nós temos hoje é aquilo que Ele quer. Todos nós viemos de uma experiência qualquer, na nossa vida, nas nossas igrejas. Mas nós precisamos de colocar a experiência onde ela deve permanecer. A experiência não nos deve definir. A experiência não deve se transformar num Deus na nossa vida. As experiências não devem condicionar o nosso olhar. Nós podemos sim e devemos voltar ao primeiro amor. Nós devemos voltar a um amor sincero. Nós devemos voltar a uma vontade sincera de ser igreja. Uma vontade simples. Uma coisa que não é muito difícil de explicar. Dizer assim, eu quero estar aqui contigo. Eu saí de casa para estar contigo e para nós buscarmos ao Senhor juntos. Porque eu queria muito estar contigo. Eu fico feliz por estar aqui ao teu lado. Eu posso cantar as canções com todas as pessoas do mundo, mas graças a Deus que estou aqui a cantar contigo. Eu já sofri muito, já passei por muitas situações, mas é tão bom arriscar sofrer mais um pouco contigo. As coisas podem correr muito bem ou muito mal, mas eu quero descobrir aqui nesta igreja. Eu quero descobrir o que é que o Senhor vai fazer aqui, com este grupo, com esta comunidade, nesta igreja, neste momento, hoje. E para que isso aconteça, nós precisamos de voltar ao primeiro amor. Nós precisamos de abandonar todo o cinismo,
nós precisamos de abandonar o nosso pedigree. Nós precisamos de abandonar a nossa história, de onde nós viemos e quem nós fomos. Sabes que eu já fiz isto, eu já fiz aquilo. Graças a Deus, irmão, Deus te abençoe. Mas olha, tu amas-me ou não? Nós precisamos de ser como crianças. Memória curta às vezes. Expectativa no presente. Esquecer as coisas que estão para trás. Deixar as experiências de lado. E alguns de nós temos sido condicionados na nossa vida de igreja. Estou a falar desta igreja. Está bem? Quem nos visita também pode ser para vocês. Espero que seja para vocês também. E eu estou a falar especificamente desta igreja, de nós. Que alguns de nós estamos a ser condicionados na nossa vida na igreja por causa das experiências. Por causa de uma resposta que alguém deu. Por causa de uma coisa que alguém fez. Por causa de um telefonema que não chegou. Sei lá. Muita coisa. Mas a minha proposta hoje é nós podermos não esquecer isto, mas deixar isso de lado hoje e buscarmos novamente um amor renovado, um amor que se vê, que se nota, que se sente, um amor que não vem do ser humano, que não é carnal, que não é o amor que a gente diz muitas coisas num refrão de uma canção e depois não fazemos nada disso. Não, é o amor que vem de Deus, o amor que tudo sofre, que não morre, que suporta as coisas, que permanece, que persevera. É esse amor que eu estou a falar. Mas nós precisamos de buscar isto como igreja. Eu não quero pastorear uma igreja onde um dia nós vamos nos apresentar ao Senhor e o Senhor vai dizer, olha, eu não vos conheço. Isto não tem nada a ver comigo. Mas nós fizemos isto em teu nome. Olha aqui o nosso trabalho árduo. Olha aqui o nosso trabalho árduo. Tudo o que nós fizemos para ti, por ti. Mas eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero contribuir para uma igreja assim. Eu não quero. E eu espero que ninguém queira viver uma igreja assim. Então, se nós queremos fazer diferente, o único caminho que nós temos é nós procurarmos, defendermos, protegermos o primeiro amor entre nós. Um amor que não é fingido, como dizem Romanos. Que não é fingido. Um amor verdadeiro. Um amor em que nós estamos num caminho. Precisamos perceber que nós procuramos este amor e que não somos perfeitos nesta busca, mas que nós somos verdadeiros na busca. Eu prefiro uma busca verdadeira do que uma busca perfeita, porque se é perfeita não é verdadeira. E nós precisamos buscar esse amor. Nós precisamos ficar indignados com a falta de amor. Precisamos nos chatear uns com os outros, a dizer, tu não estás a amar o suficiente. Ou eu não te estou a amar o suficiente, eu estou indignado com a minha falta de amor. Eu estou indignado com isso. E eu, como estou indignado com isso, eu vou me arrepender, eu vou mudar, eu vou buscar. Isso não é aceitável entre nós. Não é aceitável. Tudo o resto é aceitável. Nós podemos quase acertar em tudo o resto. Nós podemos falhar nas coisas. Nós podemos falhar na técnica. Nós não vamos falhar. Mas nós podemos. Nós podemos falhar nessas coisas. Nós não podemos falhar no amor. Nós não estamos autorizados pelo Senhor a falhar no amor. Nós não temos isso. Nós não temos essa possibilidade. Então eu quero nos convidar a ficar de pé, por favor. E como eu disse, o amor não está em cantar, em declarar umas palavras numa canção. Não está. Não está. Mas nós precisamos sim de declarar algumas coisas que são o nosso objetivo. Onde nós queremos chegar, aquilo que nós queremos viver. Nós precisamos de confessar aquilo que está no nosso coração. Porque ao declararmos isso, nós estamos a abrir portas do nosso coração também para que o Senhor Ele faça o que Ele tem que fazer nas nossas vidas. Ele está a dizer, Ele está a olhar para nós e está a dizer, tu estás a cantar isto, tu estás a declarar isto, tu estás a falar sobre isto nestas canções, então estás-me a desafiar para isso acontecer. E o Senhor, Ele aceita estes desafios. E Ele diz que sim, mas quando Ele diz que sim, as coisas acontecem. E agora que nós vamos cantar, é uma música que começa assim que
não começa assim, mas a certa altura diz que nós devemos declarar o nome de Jesus. E nós não conseguimos amar só porque decidimos que vamos amar. Isso não vai ser assim. Nós só vamos conseguir amar na medida do nosso relacionamento com Deus. Na medida em que Jesus Ele nos ensina a amar todos os dias e nós nos deixamos ser ensinados por Ele. É assim que se aprende a amar. É em que queremos ser discípulos e mais parecidos com Ele, é que nós aprendemos a amar. Então nós não vamos conseguir fazer isto sozinhos como igreja. Não há vontade suficiente entre nós para nós amarmos o suficiente. Nós precisamos de chamar quem nos pode ajudar. E quem nos pode ajudar é o Senhor Jesus, representado na pessoa santíssima do Espírito Santo, que está aqui, que ainda não se apartou, ainda não tirou o seu candelabro, ainda não saiu do meio desta igreja. Então nós vamos invocar o nome de Jesus. E nós vamos declarar coisas sobre Jesus. E se tudo isso se cumprir, de certeza absoluta que não vai faltar amor nesta comunidade. Deus os abençoe.